É um prazer iniciarmos mais essa sessão do Serviço de Endocrinologia do Exercício da Unifesp. Hoje a gente vai ter a doutora Tatiana Abrão, que é endocrinologista, nutróloga raiz, não é, Tati? Raiz, E é pelo amor de Deus. preceptora do nosso ambulatório de endocrinologia do exercício, que vai nos falar sobre os transtornos alimentares mais comuns no dia a dia do consultório do endocrinologista. Boa aula aí, Tati, muito obrigado já antecipadamente. Tá bom, gente, tudo bem com vocês? Prazer, sou a Tatiana, que o Clayton já apresentou. Eu vou dar essa aula bem extensa e aí a gente deixa as perguntas para o final, tá? E o que não der também para a gente conversar, tem a noite aí para a gente poder responder as perguntas, tá bom? Eu apresento, né? E uma detalhe importante falar que eu também sou aprimorada em transtornos alimentares, é uma área que eu adoro e está cada vez mais em alta. E depois da pandemia, houve um boom, né, nos transtornos alimentares. Aqui eu peguei até essa figura aqui da NBC News, foi uma matéria falando sobre os transtornos alimentares em adolescentes, que eles estão mais severos e mais com mais sintomas e exigindo até mais internação do que antes da pandemia. Aqui mostrando esse gráfico, comparando aqui em 2018, no primeiro quartil, com aqui olhando aqui em 2020, quando começou a pandemia, né, eu coloquei essas flechas para mostrar o aumento gigante que teve, né, de mais de 107% aí nos transtornos alimentares, comparando aqui com 2018. Se você vê, né, aqui teve esse detalhe aqui que com a pandemia teve esse boom, mostrando aqui também os transtornos depressivos, né, que aumentaram 44%. Ao meu ver, aumentaram muito mais, até porque os transtornos alimentares têm muitas comorbidades. E com as redes sociais, né, com as mídias sociais, a gente já sabe que pioraram, né, os transtornos alimentares, porque os adolescentes, eles acessam, aqui tem até uma pesquisa de uma organização não governamental americana, que foi feita agora em 2022, que 84% dos adolescentes acessam mídias sociais, principalmente Snapchat, YouTube e TikTok. Também, né, eu que sou mais do Instagram, né, nem do Face eu sou, mais do Instagram, e o TikTok eu nem tenho conta, mas as minhas filhas, eu tenho 3 adolescentes em casa, eles acessam muito TikTok. E lá, quando você começa no algoritmo a pesquisar dieta, todos os assuntos relacionados, vocês sabem disso, a dieta, ou de você falar de dieta, treino, perto do celular, ou do computador, ou do tablet, ele já começa a buscar matéria, começa a buscar conteúdo sobre dieta, exercícios e também medicamentos para emagrecer. E no caso de transtornos alimentares, se alguém pesquisa como emagrecer, começava a buscar também, né? Então, na pandemia, devido ao luto por familiares, evasão escolar, algumas pessoas interromperam escola, saíram de várias atividades, de mudaram, né, de faculdade, de cidade, afastamento das amizades. Tudo isso levou o jovem, né, o adolescente, também a ficar mais isolado, com medo, isolamento social, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático também, porque muitos deles acabaram tendo esses lutos, acabaram também tendo uma queda financeira, porque os pais acabaram perdendo os negócios. Tudo isso acabou exacerbando ainda mais essa depressão, ansiedade e também transtornos alimentares. E aí, em 2023, né, tiveram muitos processos abertos contra a Meta, contra o YouTube, por terem, pelos pais terem adolescentes que foram vítimas de transtornos alimentares e também de outras intercorrências, e o YouTube lançou essa política de distúrbios alimentares para proteger. Então, eles removem conteúdo, eles não publicam. E isso aconteceu comigo, porque eu fui postar uma foto
falando que eu estava montando a aula e acabei vendo o Dr. Tak na TV, no Discovery Science, falando sobre transtornos alimentares, eu acabei escrevendo, montando aula sobre transtornos alimentares, e quando eu fui postar, o Stories não quis postar porque eu tinha escrito transtornos alimentares. Então, isso realmente funciona, né? E isso acaba a gente não consegue suspender totalmente, né, os acessos, mas isso ajuda a limitar um pouco. Isso ajuda a proteger, principalmente ainda quem não teve acesso a esse conteúdo. E não adianta, né? A mídia sempre vai ser voltada para pessoas sempre vai ser voltado para aquilo que dá lucro. E, infelizmente, a magreza acaba seduzindo, muitas pessoas acabam tendo essa visão que a gordofobia, que a magreza acaba sendo mais trend. Aqui, por exemplo, tem uma loja em Paris, né, uma brand que chama Melville, que é uma loja onde só vende street small, tem tamanhos pequenos e pequenos. E ficam filas de mulheres, e aqui eu coloquei a foto justamente de propósito de um menino, né, falando que fez dieta por 2 semanas para conseguir passar por essa porta. É uma porta extremamente estreita. Se a pessoa já tem um pouco mais de peso acima do peso, ela nem vai se arriscar a entrar nessa loja, né? E aqui mostrando também que gera, né, uma economia na magreza, que as mulheres acabam associando que o poder e o sucesso com a magreza é muito maior. Aqui na França, comparando que os 20% mais pobres e os mais ricos, mostrando no quintil de renda aqui que as mulheres que são mais, os adultos obesos, as mulheres são mais magras nos 20% mais ricos, né? Os homens não têm tanta diferença, mas as mulheres com mais peso aqui na parte mais pobre, e as mulheres, conforme mais ricas, mais magras. Na Itália também, com menos proporção, mas também acontece isso. A Itália também é um território onde tem muita moda, mais a parte norte, né? O sul nem tanto, mas também mostrando essa apologia da magreza. Aqui um livro, né, um best-seller, foi o número 1 no New York Times, mostrando que mulheres francesas não ganham gordura. É um livro ensinando, né? Na França tem muito essa valorização da magreza, na Europa em si. Então, acaba sendo importante esse comentário, mostrando o quanto erroneamente tem essa associação do poder e do sucesso financeiro com a magreza. Aqui, né, Breaking News, hoje saíram em alguns sites da Vanessa Camargo contando da bulimia que ela acabou tendo, né, porque no mundo da música exigia muito que as meninas tivessem corpo perfeito e magreza, e ela acabou provocando purgação, né, acabava tendo hábitos purgativos, acabava vomitando, e acabou machucando a garganta dela. Ela conta a historinha, tem o link na UOL, mas saiu no Estadão e em outros sites também. Os transtornos alimentares, eu coloquei aqui do DCM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, que foi atualizado, né, o 5 agora em 2013, mostrando que transtornos alimentares são uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à mesma, né, da alimentação, que resulta tanto no consumo ou na absorção alterada de alimentos e pode comprometer significativamente a saúde física e o funcionamento psicossocial. Então, hoje eu vou me ater mais aos 3 principais, que é a anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, que é o mais prevalente deles, né? Mas também temos a PICO, o transtorno de ruminação, e o TARI, né, o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Depois podemos falar sobre isso, mas eu já vou me ater aos principais. Também temos transtornos alimentares especificados, né, outros, que seriam a síndrome do comer noturno, que também acaba sendo prevalente no nosso consultório, mas eu não vou conseguir falar sobre ele hoje. A anorexia atípica, que é aquela que envolve sintomas clássicos de anorexia, só que sem o índice de massa tão baixo, ou outros sintomas. A bulimia nervosa também, que acaba sendo de baixa frequência, que não preenchem todos os requisitos, o de compulsão alimentar também, o de purgação, que seria você não ter o componente compulsível, mas só com os vômitos.
E os transtornos alimentares não especificados são aqueles que a gente, como clínico, não consegue determinar quais são, né? Então, vamos começar pela anorexia nervosa, que, ao meu ver, é muito importante, porque é a mais perigosa. A anorexia nervosa é o transtorno psiquiátrico que mais mata, né? A mortalidade pode chegar a 20%, tanto por suicídio quanto por complicações. E, para você ter anorexia, você tem que ter essas 3 características, né? Esses 3 aspectos: uma restrição persistente da ingesta calórica, quer dizer, evitar comer, mesmo estando com peso significativamente baixo. Depois vou classificar os índices de massa. Junto com o medo pavoroso de ganhar peso, né, ou de engordar, eles têm obsessão, assim, em não ganhar peso, e um comportamento que sempre interfere no ganho de peso. E uma perturbação na percepção do próprio peso, da própria forma. Então, eles têm distorção de imagem corporal, eles não se enxergam magros, então eles acham que nunca está bom, tanto no corpo todo como em alguns segmentos. Temos a anorexia, não tem ativo, pelo menos nos últimos 6 meses, a ou o progressivo seria uso de vômitos autoinduzidos, laxantes, diuréticos, enemas. O ativo é que sai por orifício. Então, vomitar, tomar laxante, que você acaba tendo, né, diarreia, enemas, tomar diurético para você acabar eliminando água através de xixi. E no restritivo, os comportamentos que eles acabam usando para evitar esse ganho de peso seriam exercícios físicos exacerbados, né, fazer muita atividade física para não ganhar peso, ou tomar medicamentos para emagrecer. A gravidade pode ser de leve, moderada ou grave, né, na anorexia. A leve, que é maior ou igual a 17 até 18,5, que seria o índice de massa normal. A moderada, de 16 até 16,99. E a grave, entre 15 a 16, e a extrema, que levaria à hospitalização, menor que 15. Eu já peguei a anorexia menor que 15 no consultório. Aqui, né, é do DCM-5, eu gostando de mostrar para vocês que são CIDs diferentes do tipo restritivo e do purgativo. O purgativo é muito mais sério, mais grave, e mostrando também que o restritivo não é que a pessoa não faz nada, né, só não come. Ela pode também abrir mão, né, de fazer jejuns intensos, exercícios excessivos e tomar medicamentos para tentar perder peso, tá? Os fatores de risco, que acabam sendo um pouco comuns em todos os transtornos alimentares, alguns deles, para anorexia particularmente, a gente tem o perfeccionismo muito intenso nos indivíduos que são anoréxicos ou tendem a ser, rigidez cognitiva, são pessoas muito dependentes de regras, são pessoas mais introspectivas, acabam sendo mais suscetíveis a críticas, são pessoas que se autocriticam bastante também, podem também ter transtornos de ansiedade, depressivos ou obsessivos, ambientais, culto à beleza e à magreza na família, rigidez familiar, que eu falei que são famílias que são muito perfeitas, cobram também dos filhos de serem, relações parentais disfuncionais, uma característica que eu peguei bastante, eu tenho, infelizmente, eu contei mais de 20 anoréxicos na minha história da medicina, muitos agora durante a pandemia, e antigamente a gente ligava muito a gemelares, a irmãs, né, 2 irmãs que se comparavam, 2 irmãs gêmeas que se comparavam, mas eu peguei também muitas filhas únicas na pandemia com anorexia. Eu acho que elas ficavam muito isoladas, muito sozinhas e tinham tempo para ficar em rede social, vendo sobre magreza e fazendo exercícios e muito solitárias. Então, assim, os pais muito super protetores. Então, acho que isso também a gente tem que chamar atenção, ficar de olho aí nesses fatores de risco. E nas profissões, atletas, modelos, bailarinas, nutricionistas, atores, atrizes, estudantes de medicina, nutrição, psicologia, educação física, ou seja, ligadas à forma física também e à pressão, genéticos e fisiológicos, parentes de primeiro grau com CA, né, com transtornos alimentares, lembrando que gêmeos monozigóticos têm mais incidência, tá?
Transtornos bipolares também podem ter mais predisposição aqui, eu acho que do temperamental e está errado aqui. Nascimentos prematuros, também tem casos descritos, estudos descritos, nascimentos múltiplos e gemelares também, e estudos nos cromossomos 1, 3, 4 e 8, 1, 3 e 4, com ligação à anorexia, e foram descobertos 8 losses genéticos ligados a genes do TA, e também esses genes têm correlação com índice de massa corpórea baixo e também a distúrbios do metabolismo. E algumas anormalidades cerebrais também já foram descritas aí, ligadas à anorexia, tá? Dos fatores de risco predisponentes, o sexo feminino, na proporção de 10:1, história familiar, comorbidade psiquiátrica, que depois a gente vai falar, autocrítica elevada, dificuldade em expressar emoções, abuso físico sexual na infância. Dos mantenedores, é muito importante a gente falar sobre neurotransmissores, alterações nos neurotransmissores serotonina, que é mais baixa, também, que é ligada à recompensa, tem estudos mostram que tem dopamina mais baixa, alterações também na noradrenalina, no neurotransmissor, nos receptores de noradrenalina. Eles têm distorção da imagem corporal, distorções cognitivas, ou seja, crenças disfuncionais, nada dá certo na minha vida, ninguém gosta de mim, pensamentos dicotômicos, tipo tudo ou nada, catastrofização. Depois o Mauro até consegue ajudar bastante a gente com essas distorções cognitivas, né, que tem muitas. É bem interessante ler sobre essa área. Práticas purgativas acabam ajudando, porque facilitam essa perda de peso. Aceitação social, no sentido de eu sendo magra, vou ser mais bem aceita, eu sendo magra, vou ter mais sucesso. O reforço positivo, como elogios, ajudam a perpetuar, porque as pessoas falam, nossa, você está magra, nossa, como você está bonita. A pessoa entende assim, isso reforça. E uma das piores mantenedoras, um dos piores mantenedores, é essa sensação de sentimento e poder de controle sobre a comida. Como eu sou competente, como eu sou poderosa, como eu consigo controlar a fome, eu consigo controlar a comida. Isso é o sentimento de poder e controle que o anoréxico tem, né? E estudos de neuroimagem funcional na anorexia mostram realmente que eles têm essa hipoativação de regiões subcorticais ligadas ao processamento de prazer e recompensa, que eu falei até que tem o centro da dopa, e a serotonina pode agir também, e uma hiperativação do lobo frontal, que controla, né, que é o que controla o controle, o planejamento, e também tem esse controle comportamental. Então, são pessoas mais rígidas, que acabam tendo essa inibição e controle, né? E os precipitantes, sempre 90% começam, né, com uma dieta. A pessoa começa a fazer uma dieta, depois ela vai falar, vou cortar o carboidrato. Agora eu vou cortar o carboidrato e as gorduras. Agora eu vou cortar o glúten e a lactose. E aí ela vai conseguindo excluir, vai vendo que vai dando certo, e isso acaba desencadeando aí o transtorno. Outros fatores, separação dos pais, perdas familiares, tipo de falecer alguém ou algum amigo, ou algum cônjuge, alterações na dinâmica familiar, como eu falei, de nascer uma criança, ou alguém mudar para outra, fazer intercâmbio, ou alguma mudança familiar, vir alguma avó morar junto. Também já tive casos de pessoas virem morar junto durante a pandemia, isso interferir. Expectativas irreais na escola, trabalho, na vida pessoal, frustrações, mudanças de cidade, escolas, ambiente. Então, às vezes, de sair do fundamental e ir para o colegial, do colegial ir para a faculdade, mudar a cidade, tudo isso, ou mudar de ambiente, tipo, as pessoas que você muda são mais magras, elas têm uma visão mais fit, tudo isso pode interferir. E a proximidade da menarca também, né, a influência do estrógeno também pode contribuir. Eles têm distorção de imagem corporal presente, isso é obrigatório, ou seja, aqui, né, uma escalinha Silhouette Matching Test, que foi publicada em 96, e o que acontece? Quando você mostra para um anoréxico qual o corpo, ou para a menina, né, qual o corpo que ela acha que ela tem, geralmente ela vai falar de 5, 6, 7, até 8.
né? Elas têm uma distorção corporal muito grande e muito grave, né? E existe até fisioterapeutas, especialistas em imagem corporal, que depois ajudam as bulímicas, as anoréxicas, até a voltar a se enxergar como realmente são, né? Então, isso aqui é importante. Tem a escala masculina também, né? E lembrando que a distorção de imagem corporal pode estar presente em outros transtornos também, tá? Tanto que também pode acontecer de alguém com obesidade se enxergar mais magra, né? Mas na anorexia, isso é muito comum da pessoa estar, às vezes, no 1, né? E achar que está no 6, 7. Então, temos na anorexia, que ela ocorre geralmente nessa idade de adolescência adulta jovem, geralmente 85% dos casos são entre 13 a 20 anos, meio a 1% da população é anoréxica, sendo que 0,3 a 2,6% são mulheres e 0,2 a 0,3% homens, né? Que a proporção é de 10 para 1. Porém, existem muitos homens, né? E existem muitos homens homossexuais e também que tem anorexia, tem bulimia, então é uma população que vem sendo bem estudada e às vezes podem ser que mais para frente a gente tenha mudança aí nesses percentuais, tá? 20% de mortalidade, como eu já falei, é muito alta, a maioria delas pode ser metade por suicídio e também pelas complicações que são muito graves. Praticamente 70% a 80% dos anoréticos têm comorbidade, como transtorno bipolar. A depressão é a maior delas, tipo, a comorbidade mais comum é a depressão, transtornos ansiosos, obsessivo-compulsivo também é bem comum, fobia social, eles são mais retraídos, transtornos por uso de álcool e substâncias também pode acontecer em até 25%, lembrando que existe a drancorexia, que é uma anorexia onde a pessoa acaba consumindo calorias só, a maioria das vezes só em álcool, tá? Transtorno borderline, né, com transtorno de personalidade do cluster B, também pode ser muito comum borderline, mas também narcisos e histriônicos também. A remissão pode acontecer em 30% a 60% dos casos, isso é ótimo, né, se for um tratamento bem feito. 20% acaba cronificando a doença e 25% recidiva a doença. Na pandemia, tiveram bastante recidivas de anorexia, que eu conversando com algumas pessoas que são lá do meu grupo de transtornos alimentares, acabaram relatando por isolamento social e por fatores desencadeantes. Então, é um paciente que vai precisar ter acompanhamento a vida inteira. Fatores preditivos de má evolução, o índice de massa muito baixo, né, que já é um fator mais severo. Quando a anorexia nervosa é purgativa, ou seja, o paciente acaba tendo distúrbios hidroeletrolíticos, tanto de vômitos quanto de diarreia, isso pode agravar. Comorbidades, dependendo da comorbidade, que pode aumentar também o risco de suicídio, baixo peso na alta hospitalar e demora no tratamento. E é óbvio, como eu já falei, é muito difícil alguém com transtorno alimentar querer ser tratado, porque aquilo é importante para ele, é como se aquilo desse um prazer para ele. Então, muitas vezes acaba sendo a família que acaba indo atrás, ou algo muito importante, como uma gestação, alguma coisa assim, que faça a pessoa sair do transtorno para querer realmente ser tratado. O transtorno geralmente tem que ter uma equipe multidisciplinar de preferência para ser tratado, de preferência também com aprimoramento e especialização em transtornos alimentares. No mínimo, essa equipe tem que ter psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Claro que seria maravilhoso ter um endócrino junto, também ter um fisioterapeuta para ver essa parte de dimorfismo de distúrbios de imagem, né? Aqui, um trabalho, um artigo que saiu na New England de 2020, de anorexia nervosa, muito completo, muito legal, né? Gostei muito do artigo, li para ajudar para apresentar para vocês, e acabei pegando essas figuras aqui para resumir um pouquinho mais do quadro clínico, mostrando que a gente pode ter, antigamente, até no CID-10, você tinha que ter, e nos outros DSM, você tinha que ter
alteração endócrina, quer dizer, amenorreia ou menstruação irregular, para você classificar como anorexia. Mas geralmente ela está presente, muitas meninas têm amenorreia e menstruação irregular. A perda de peso, o IMC sempre tem que ser mais baixo, pode ter episódios compulsivos, né, com purgação, a perda de controle ao comer. Aqui o comportamento de purgação, que é com laxantes, diuréticos ou enemas, né, que acabam sendo para purgar, né, para eliminar. Atividade física em excesso, na academia, sempre acaba vendo, né, eu acabo vendo pessoas anoréxicas na academia, infelizmente, né, porque ficam pensando que pode aumentar o risco. E mesmo o paciente estando com lesão, ele acaba exercitando, eles acabam também, mesmo em tratamento, eles se escondem no quarto e ficam fazendo flexão, ficam tentando subir e descer a escada para emagrecer, fazem qualquer coisa para perder peso. Se pesam várias vezes ao dia, se olham no espelho várias vezes ao dia, então tem que tirar a balança, esconder a balança. A autoestima deles é altamente afetada, eles se acham obesos, sempre é ligado ao peso, à autoestima, ideações suicidas estão presentes, e também mutilação, né, automutilação, aquele filme lá do Cisne Negro, não sei, acho que muita gente assistiu, está ouvindo aqui, que lembra que a Natalie Portman ficava se cortando, se beliscando, que ela estava extremamente magra, né? A depressão é o transtorno que é o mais ligado à anorexia, uso de álcool e drogas também podem estar presentes, incluindo aqui, ó, pílulas dietéticas para emagrecer, a pressão baixa, né, hipotensão, hipotermia, bradicardia, pele seca, com lanugo, queda de cabelo. Lanugo são os pelinhos que você pode ter em recém-nascido, que eles são muito finos, acabam nascendo até para tentar ajudar a aquecer a pessoa. As glândulas salivares, se for um purgativo que vomita, podem estar hipertrofiadas. Geralmente, o anoréxico é desidratado e tem perda muscular. Pode ter edema, até dependendo do estado de hipoproteinemia dele. O hemograma pode estar normal, mas geralmente ele cursa com linfopenia, anemia em 20%, 30%, e pode também ter plaquetopenia. Em casos graves na anemia, na anorexia, ele pode ter até atrofia de medula. Os eletrólitos, dependendo se tiver episódio purgativo, o sódio pode estar diminuído, o potássio diminuído, o cloreto diminuído. E se a pessoa provoca muita purgação, ela acaba tendo bicarbonato aumentado, porque acaba tendo alcalose metabólica por eliminação de ácido do estômago, né? A parte endócrina, você pode ter em pacientes que já estão, né, com hipogonadismo hipogonadotrófico, amenorreia hipotalâmica, com FSH, LH estradiol diminuídos, pode ter o T3 diminuído e a síndrome do eutiroideu doente, que o T3 acaba ficando inativado para a proteção do indivíduo pela doença, né? Então ele acaba tendo o T3 reverso aumentado, mas não é para sair por aí pedindo o T3 reverso. Aqui, nos testes metabólicos, pode ser o cálcio normal, mas não é que o cálcio está normal pela ingesta, né? Acaba tendo o quê? Depressão da massa óssea para manter esse cálcio normal, fósforo diminuído, magnésio, glicemia também, você pode ter hipoglicemia, já peguei anorexia que fazia hipoglicemia, albumina, pré-albumina diminuídas, o colesterol acaba aumentando, não porque o paciente está comendo mais, é porque o fígado, na tentativa de manter alguma proteína circulante, acaba jogando lipoproteína no sangue. A amilase pode estar aumentada, principalmente se a paciente tem purgação, né, pela amilase salivar. Na densitometria, baixa densidade mineral óssea. Na eletrocardiografia, bradicardia, prolongamento do intervalo QT, pode ter alterações do segmento ST, arritmias, e nas imagens cerebrais podemos ter, em estados até mais severos, alargamento de sulcos, dilatação ventricular e atrofia cerebral. Mesmo às vezes a paciente melhorando, algumas lesões continuam na massa óssea, elas não conseguem reverter essa queda de massa óssea. Em alguns casos também as imagens cerebrais não voltam totalmente ao normal, tá? A psicoterapia é importante, né? Depois a gente pode até discutir com o Mauro sobre isso. A psicoterapia familiar, a parental dos pais é importantíssima, a individual, como a gente está falando, e a multifamiliar. O que é isso? Reúne famílias
e tem pacientes com anorexia para ter um apoio mesmo, uma rede de apoio. A terapia de cognitiva comportamental aprimorada, que ela é diferente, voltada para melhorar, o contato do anoréxico com a comida, para ele não ter aquele pavor de alimentação, para ele começar a se enxergar a parte de dismorfismo corporal que ele tem, né, de transtorno alimentar muito exacerbado purgativo. Então, tudo isso vai ser trabalhado também na psicoterapia, as relações familiares que também são muito contaminadas. Esse método Maudsley, que é muito estudado nos Estados Unidos, acaba tendo tem muito sucesso lá, com bastante remissão de casos da doença. Mas o importante é sempre a gente lembrar que tem que ter esse manejo clínico de apoio especializado que vai ajudar o paciente a melhorar a ingestão de nutrientes, recuperar o peso e também conseguir fazer com que o paciente volte a assumir seus cuidados. Isso aqui é importantíssimo. Ele só vai ter uma alta mesmo em começar a caminhar para a remissão, ele conseguir voltar a ter cuidados sobre a alimentação e conseguir assumir seus cuidados, né? Só que, assim, meta-análise sugere que nenhum método em especial tem superioridade sobre o psicoterapia. Então, é muito individualizado, é discutido isso em equipe transdisciplinar e, com certeza, a psicoterapia, seja ela qual for ou quais forem, vão ajudar esse paciente anoréxico, porque, infelizmente, né, na parte medicamentosa, a gente tem pouco recurso. A hospitalização com hipotensão grave, desidratação, anomalias eletrolíticas graves, principalmente em pacientes que acabam tendo purgação, então quer dizer que a anorexia do tipo purgativo é muito mais grave, até porque ela é ligada a mais comorbidades, arritmia ou bradicardia grave também podem levar à hospitalização. Meu primeiro caso de anorexia, eu até tirei o título de nutróloga por isso, porque eu não podia ficar intervindo muito na parte nutricional da paciente que estava internada, porque eu ainda não era nutróloga, e isso me motivou a tirar o título de nutróloga por essa parte da MTE, né? Recusa alimentar severa, essa minha paciente tinha também, então ela foi parar até na MPP, risco de suicídio, crises psicóticas, né, episódios psicóticos também, e índice de massa menor ou igual a 15, tá? Muitas vezes essas pacientes que têm índice menor ou igual a 15, elas não conseguem, dependendo da situação financeira, locais que aceitem a internação, porque às vezes somente centros especializados aceitam a internação, né, de pacientes com transtornos alimentares graves, então isso complica. O Ambulim tem uma fila enorme, né, superlotação, então tudo isso é muito complicado, por isso que quanto mais rápido a gente conseguir intervir, a gente consegue ter mais sucesso com o tratamento. A realimentação segura, pode ser segura se você monitorar, né, para não ter síndrome de realimentação. A síndrome de realimentação acontecia no passado, que as pessoas não sabiam muito sobre transtornos alimentares, então as velocidades estavam ainda atróficas, né, porque às vezes a menina ficava meses sem comer, então logo quando se reintroduzia a alimentação em volumes mais altos, podia ter alterações pela disfunção gastrointestinal, de hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, intolerância à glicose também, e arritmias cardíacas até morte, né? Eu já cheguei não presenciei, mas eu já soube de óbito em síndrome de realimentação. Hoje em dia é muito raro de acontecer, né? Até com o advento da nutrologia enteral e parenteral, a gente tem mais conhecimento e noção de como fazer essa realimentação. O tratamento residencial e hospital dia é muito utilizado, hoje em dia tem equipes treinadas para isso, né? E você consegue, com a equipe transdisciplinar, e pesando semanalmente a paciente, né, o paciente, ver ambulatorialmente esse ganho de peso de meio a 1 quilo por semana, e durante a internação, é óbvio, né, que geralmente é um caso mais sério, você quer que isso aconteça antes, então de 1 quilo a 1,5 quilo por semana, né?
uma coisa que é importante que a gente tem que ficar atento e tem que perceber os sinais que o paciente está caminhando, né, que eu te falei. O anoréxico, ele vai cortando as coisas para até instalar a anorexia, né? Então, às vezes, se a gente percebe que um paciente chegou no consultório, você introduz a dieta, né, começa a ver, e ele perde peso, que seria para ele ganhar, você já pode ter certeza que ali tem, tá? Geralmente ele responde fazendo dieta e perdendo peso. O farmacológico, geralmente você tem que pensar nas comorbidades, tem muito pouca evidência científica e poucos estudos, um pouquinho com fluoxetina, né? Tem um estudo com fluoxetina como antidepressivo, antipsicóticos de segunda geração geralmente são utilizados a olanzapina, quetiapina, clorpromazina, mas a olanzapina acaba sendo um pouquinho mais utilizada, mas é que eu falei, é uma caixinha de surpresas, né? Tem pacientes que não respondem bem a antipsicóticos, tem pacientes que respondem a fluoxetina, tem pacientes que não respondem a nada e acaba melhorando só com a psicoterapia. Benzodiazepínicos podem ser utilizados antes das refeições, que tem paciente que tem fobia mesmo de só de olhar o prato da comida, então às vezes eles acabam usando benzodiazepínicos, mas sempre o psiquiatra está junto, e urexígeno, ciproheptadina, mas aí seriam casos mais leves, né? Eu também nunca tive sucesso e não vi melhora com orexígeno tipo perda de massa. É importante, né? Os anoréxicos têm a restauração de peso para restabelecer ciclos, mas é importante para que não perca mais, né? Geralmente, como acontece na adolescência, que é onde você vai ter o auge da massa óssea, aí, é extremamente importante para a formação de massa óssea. Então, é importantíssimo que ele restaure o peso para ele voltar a ter ciclos, para ela voltar a ter ciclos menstruais e não ter mais essa perda de massa óssea. Né? Geralmente eles cursam com essa baixa densidade mineral óssea para o resto da vida, mesmo recuperando o peso, tá? Acabam não recuperando totalmente a massa óssea. Então, a parte nutricional é importante, as nutri geralmente que mexem com essa área, elas acabam dando cálcio, vitamina D, né? E alguns estudos com estradiol transdérmico e progesterona, pensando em parte endometrial, para preservar endométrio, são estudados. Para efeito de massa óssea, não tem nenhum estudo, nem com anticoncepcionais, que garanta isso. Então, a psicoterapia, restabelecimento de peso mesmo para ganhar peso e voltar a menstruar normalmente. A bulimia foi descrita por Gerald Russell em 79, BOW, que é a grande boi, lemos fome. Então, fome de boi, fome de comer muito, né? De comer demais. Episódios recorrentes de compulsão alimentar, que já vou descrever como é que é. Ela é composta por episódios recorrentes de compulsão alimentar ligada a comportamentos compensatórios e purgativos inapropriados decorrentes para impedir o ganho de peso. Então, o paciente, a pessoa, ela acaba tendo a compulsão e logo em seguida, ou através de métodos purgativos, que eu já falei, que é vomitar, tomar diurético, tomar laxante, ou compensatório, fazer muito exercício e jejuns prolongados para tentar impedir o ganho de peso. Então, não é somente quem vomita que tem bulimia, tá? Tem que ter no mínimo uma vez por semana, por pelo menos 3 meses, para você considerar a bulimia, tá? Se você tiver menos que isso, pode ser aquela de baixa frequência. Tem uma autoavaliação do corpo e da forma muito ruim, podendo ter também aqui distorção de imagem corporal. A leve de 1 a 3 vezes por semana, moderada de 4 a 7, grave de 8 a 13 e extrema de 14 ou mais, tipo de 2 vezes por semana, 2 vezes por dia ou mais, tá? Vou falar bem rápido aqui como você consegue caracterizar a compulsão alimentar, seria a ingestão num tempo determinado, geralmente eles falam de 2 horas ou mais, de uma quantidade de alimento muito grande, definitivamente maior do que as pessoas consumiriam em outro período por circunstâncias semelhantes. E não vale falar que é uma festa, que é um churrasco de família, numa situação normal, tipo, você vai num restaurante, acaba comendo bastante, às vezes a pessoa nem no mesmo ambiente, ela continua tendo a compulsão, às vezes ela vai para casa e continua comendo, então come uns 3, 4 pratos num buffet, só que não está ainda satisfeita, ela está descontrolada, ela tem uma sensação de falta de controle da ingestão nesse período, então ela chega em casa, abre um pote de sorvete e continua comendo, né? E
mesmo depois que você, os alimentos não por si só combinam. Então, eu tinha uma paciente, ela foi no consultório, né, uma paciente, ela almoçava, ela sabia que ela estava tendo compulsão, ela pediu ajuda porque a mãe dela, médica, já tinha identificado que algo estava errado, então ela me contou. Eu almocei, aí eu passei numa doceria, comprei 2 panetones, ela comeu o panetone inteiro, né? Então, é uma sensação de descontrole mesmo, tá? E, no caso da bulimia, ela acaba tendo esses comportamentos compensatórios ou purgativos para perder esse peso, né? É, uma, é um ciclo de dietas restritivas, jejuns, alimentos diet, light. Então, é um paciente que vive de dieta, o bulímico, né? Aí, quando ele escapa da dieta, ou no dia do lixo, ou ele sofre alguma emoção negativa, estresse, nota baixa, frustração, terminou com o namorado, tem episódio compulsivo, que pode chegar aí a 14.000 calorias num episódio compulsivo, é um absurdo, né? Mas pode chegar, geralmente, assim, em torno de 2.200 calorias por estudos em média. Aí ele tem os métodos purgativos e compensatórios, né, para evitar ganho de peso. A gente sempre fala da purgação, né, que no vômito, né, que acaba sendo mais tradicional, que todo mundo acaba falando, mas também ele acaba usando, às vezes, até associadamente, acaba usando enema, diurético, laxante, ele manja tudo, ele sabe tudo. Medicamento para vergonha, tristeza, disforia, que é aquela sensação de angústia, tristeza, e volta de novo para o... Então, paciente que geralmente ele não tem rotina alimentar, jejum intermitente, vive fazendo as dicas da moda. Não vou entrar aqui nos fatores de risco, senão a gente não acaba nunca, mas as diferenças lá de anorexia que ele tem aqui, labilidade emocional, aversão a conflitos, impulsividade, é um paciente mais impulsivo do que o anoréxico, tá? Lembrando que se for o purgativo, ele pode ter impulsividade também anoréxico, purgativo. Também são pacientes que podem ter sofrido abuso sexual ou físico na infância, tipo apanhar, ambientes tóxicos, de ver os pais apanhando, ambiente traumático. E aqui nas alterações de neurotransmissores, além da serotonina e noradrenalina, também temos no peptídeo YY, leptina e colecistoquinina, que são peptídeos gastrointestinais, tá? Que são ligados com a saciedade, depois eu vou mostrar na compulsão. E nos genéticos e fisiológicos, a obesidade infantil pode ser um precedente, aquela cobrança, né, da magreza na adolescência, puberdade precoce ou avançada, né, que é aquela puberdade que acontece antes dos 8 aos 9 anos, e alguns estudos com o cromossomo 10p mostrando aí ligações com a bulimia, tá? Aqui, qual que é a diferença da anorexia? O índice de massa tem que ser entre 18,5 e menor que 30. Geralmente é entre isso, né? Mas pelo menos é maior ou igual a 18,5. Então, por isso que difere da anorexia purgativa, né? 1,5% são mulheres, 0,5% homens, a proporção também é 10:1. Só que a idade é um pouquinho mais velha, né? Uma adolescência mais tardia, idade adulta jovem, tem muita tendência suicida, né? 17% tentam o suicídio, principalmente os que têm esse comportamento mais purgativo, de 4 a 7 vezes maior que a população geral no suicídio, então tem que investigar, e muito ligado a comorbidades psiquiátricas. Então, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo 50%, estresse pós-traumático, fóbico, bipolar, tem também TDAH, o positivo o transtorno positivo desafiador, transtorno de conduta, transtorno de personalidade, do borderline 21%, né? Do cluster A também o paranoico, do B tem o borderline, tem o histriônico e o narcisista, e muito abuso de álcool e substâncias. Como é um paciente impulsivo, então, ele acaba também tendo esse abuso de álcool e substâncias, que por si só o álcool ajuda o paciente a ter episódio compulsivo e depois bulímico, tá? A recuperação pode ser boa, até 70%, né? Sendo que 50% consegue recuperação total em 5 a 12 anos. Quando que é mau prognóstico? Muito episódio purgativo pelos distúrbios, impulsividade que pode aumentar risco de suicídio, variação grande de peso, acidente também, né? Maior tempo da doença, baixa autoestima, muitas comorbidades, relações conturbadas, que o paciente acaba não tendo apoio, acaba tendo uma tendência suicida.
irregularidade menstrual, amenorreia, distúrbios hidroeletrolíticos graves, hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, alcalose pelo bicarbonato elevado, eu já falei também lá no purgativo da anorexia, o esmalte dentário, a pessoa perde, pode ter dente corroído e cárie pelos vômitos, aqui o sinal de Russell, que é aquele sinal de lesão nas mãos, né, por tentar vomitar, acaba raspando no dente, lacerações no esôfago, esôfago de Barrett, ruptura gástrica, arritmias cardíacas, problemas por abuso de laxantes intestinais. Antigamente, eles tomavam xarope de peca, levando a miocardiopatias, miopatias cardíacas esqueléticas e até prolapso retal pelo uso abusivo de laxantes e enemas, tá? O sinal de Russell aqui que eu te falei, que é do vômito, né? O tratamento exige equipe multidisciplinar também, como no caso da anorexia. Pode, em casos graves, precisar de internação hospitalar, mas geralmente o psiquiatra, né, vai acabar identificando se for um caso muito grave. A psicoterapia aqui, principalmente cognitivo-comportamental, tem um bom resultado. Na nutrição, a nutricionista especializada colocando horários, refeições para regularizar o padrão alimentar, que no bulímico é bagunçado, porque ele não tem horário para nada. Mindfulness, mindful eating, comer intuitivo, tudo isso ajuda, né, o paciente a melhorar. Na parte medicamentosa, o tratamento medicamentoso do paciente. Então, os antidepressivos da recaptação de serotonina, principalmente que são mais estudados, são a fluoxetina, a sertralina, a fluvoxamina, né, que é o óxido, o escitalopram, né? Mas aí você tem que ver a comorbidade, qual que ele se adapta mais. A bupropiona é contraindicada tanto na bulimia quanto na anorexia e principalmente na bulimia, porque ele pode aumentar o risco de convulsões. Topiramato, você tem alguma eficácia comprovada em alguns estudos, mas nada ainda muito sólido. A naltrexona somente em altas doses, em um trabalho acima de 200 mostra que dá uma ajuda, e poucos estudos em lamotrigina e psicoestimulantes. Então, novamente, lembrando que a psicoterapia aqui ajuda muito, e a parte nutricional também. O TCA é o mais comum, né, de todos. Foi descrito por Stunkard em 59 que pacientes que comiam descontroladamente impulsivamente. Então, você tem episódios recorrentes de compulsão alimentar associado a 3 dos seguintes aspectos. Era ter a compulsão, né, que é aquele comer em 2 horas ou mais, com perda de controle e quantidades excessivas, associado a 3 desses aspectos, dos 5 aspectos. Ou comer mais rápido que o normal, ou comer até se sentir desconfortavelmente cheio, né, que já é normal na compulsão, comer grandes quantidades na ausência de fome, comer sozinho por vergonha do quanto está comendo, isso aqui é muito comum na TCA, né, no compulsivo, e sentir-se desgostoso, culpado em seguida, tá? O sofrimento é marcante, isso daqui é uma característica obrigatória em virtude da compulsão alimentar, então tem que também, a mesma coisa da bulimia, você, no episódio de compulsão, tem que acontecer pelo menos uma vez por semana, por pelo menos 3 meses, e é um transtorno mais comum, que a gente acaba, o mais comum é o que mais acaba chegando no consultório, né, que o paciente acaba procurando ajuda, né. Aqui, coloquei a descrição do DSM-5, né, todos eles, porque é importante para a gente ter, só para vocês terem. Aqui é um artigo que foi publicado na Nature Review, falando aqui em março de 2022, falando aqui do transtorno de compulsão alimentar. Olha o quanto que ele é comum aqui no Brasil, né? Eu achei super comum aqui, essa figura aqui mostrando dos vários países, e eu achei que no Brasil aqui, eles descreveram aqui um percentual bem alto de compulsão alimentar. Aqui mostrando, né, o que já acontece também, que eu já mostrei, que eu já tinha citado lá na bulimia, dos circuitos cerebrais envolvidos na psicopatologia do TCA. Aqui, mostrando o hipotálamo, né, que regula o nosso equilíbrio energético, e sofre influência aqui do nosso centro aqui, motivacional afetivo, que a gente tem aqui a amígdala, tem o núcleo accumbens, tem o estriado ventral e tem a área tegmental ventral, que são as que ativam, né? Aqui a gente tem a região aqui do controle inibitório, que tem o córtex pré-frontal, o
córtex dorsolateral. Também a gente tem aqui o córtex anterior cingulado, aqui em cima, e não está falando aqui, não está mostrando aqui a ínsula e o giro frontal. Então, aqui a gente tem esse circuito que acaba tendo, né, essa interação entre eles, e uma disfunção aqui acaba gerando o descontrole, né, a impulsividade, e muda a sensibilidade à recompensa, levando o indivíduo à compulsão alimentar e a essa desregulação. E também a gente tem a regulação da ingesta, né, do volume. Ali é da recompensa, que é da fome, e aqui da ingesta, mostrando uma disfunção dos peptídeos leptina, GLP-1, peptídeo YY, colicitoquinina. Também aqui, a gente tem aqui da grelina, né, a leptina aqui mostrando que a gente tem essa disfunção peptídica interagindo aqui nesse eixo cérebro-intestino com esse centro de recompensa e saciedade. Então, quando a gente tem essa disfunção tem sido estudada nessas pesquisas, nessa comunicação intestino-cérebro ainda estão acontecendo para entender o que acontece de tão diferente aí, gerando essa compulsão alimentar. E essa prevalência é 1,6% nas mulheres, 0,8% nos homens, também uma proporção de 2 para 1. Que vem aumentando. 30 a 40% dos obesos que procuram tratamento para perda de peso tem TCA, né, tem alimentar, e 50% dos pacientes com obesidade grau 3 também tem TCA. São pacientes que acabam comendo pior, né? Eles têm episódios compulsivos, isso piora na obesidade, até nas comorbidades também, como hipertensão, diabetes, que é uma alimentação industrializada, é uma alimentação que tem mais carboidratos, tem mais sal, tem mais carboidratos simples, açúcares, refrigerantes. Isso leva ao pior desempenho em papéis sociais, prejuízo na qualidade de vida, desenvolvimento de obesidade. Eu tenho bastante pacientes compulsivos graves, assim, que eles perdem o emprego, eles param de trabalhar, vivem doentes, acabam onerando os sistemas de serviços de saúde, porque acabam ficando mais afastados, mais encostados, têm mais comorbidades psiquiátricas, eles são os campeões aí de comorbidades psiquiátricas, né? E em obesos que têm transtornos, eles têm mais comorbidades psiquiátricas dos que os que não têm, né? A comorbidade psiquiátrica chegou a praticamente 80%, o que quer dizer, de cada 5 pacientes, 4 têm. Transtorno bipolar, fobia, borderline, transtorno depressivo, estresse pós-traumático, ansiedade, TDAH, que já né, 30%, a gente já sabe que pode ter, transtorno por uso de álcool e substância. Então, é um paciente também que tem um risco muito aumentado de suicídio, as taxas de remissão do TCA são maiores do que da bulimia e anorexia, então é importante a gente não desistir e tratar esse paciente. As doenças associadas são as comuns no nosso consultório: obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, artrite, dislipidemias, hipertrigliceridemia, tabagismo, apneia e outros distúrbios do sono, né? Tudo que leva o paciente aí a piorar, né? Tanto pela obesidade quanto aí pelo consumo de alimentos industrializados, cheios de açúcares e gorduras. E síndrome metabólica, que acaba tendo um conjunto aí de 3 dessas daqui. Risco aumentado de câncer, né? A gente já sabe que a obesidade pode aumentar já o risco de câncer, e aqui ele é um paciente que acaba encontrando mais câncer, acaba tendo também aumento da insulina, e você acaba tendo melhor resultado se o paciente tem uma resposta precoce à terapia, ou seja, logo que ele começa a psicoterapia já reduz a compulsão, não tem ausência, né, não tem transtorno por uso de substâncias, que muitos têm, né, abuso de álcool e drogas. Um paciente que acaba sendo mais novo, é mais fácil de intervir, e menor índice de massa, e também se ele tem melhores relações familiares e interpessoais, também tem um melhor prognóstico, né? A equipe, já foi falado, sempre tem que ser transdisciplinar, ter psicólogo, psiquiatra, nutricionista, pelo menos, né? E já sabemos que de primeira linha é a psicoterapia,
principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar mudanças de comportamento. Antidepressivos são estudados, sertralina, fluvoxamina, que o Revox, né, o Luvox, também tem estudos de sertralina, mas aí é o que eu falo, tem que ver o paciente, a comorbidade, ver o que se adapta melhor. A bupropiona, nesse caso aqui, ela ajuda no TCA, porém ela não ajuda na frequência das compulsões, ela consegue ajudar na redução de peso. Assim como topiramato e sibutramina tem estudos mostrando melhora na redução de peso do TCA, mas não na frequência das compulsões, que é o objetivo do nosso tratamento, né? Já a lisdexanfetamina é o primeiro medicamento, né, que é um profármaco da D-anfetamina, é o único medicamento aprovado pelo FDA e agora também na Anvisa, para tratamento de TCA moderado a grave em adultos. Então, o leve não, mas o moderado a grave você pode tratar com a lisdexanfetamina, que é o Venvanse na dose de 50 a 70 miligramas dia, mas eu aconselho começar com doses mais baixas, o paciente pode ser mais sensível, e também os agonistas de GLP-1, liraglutida, dulaglutida, semaglutida, estão vindo aí os duplos, né, de GLP-1 e GIP, que a gente ainda, eu não falei sobre isso, né, mas pode ser que o tirzepatide também seja útil aqui no TCA. Eles acabam tendo efeito periférico e central no controle do apetite. Então, efeitos promissores em obesos e diabéticos aí com transtorno de compulsão alimentar. E quem sabe seja uma luz aí no Ambulim, eles usam, né, a associação com Venvanse em menores doses. E aqui, né, todas essas drogas já foram estudadas para compulsão alimentar, sendo que a gente tem a lisdexanfetamina aí como droga oficial, né? Aqui, as terapias são usadas para questões de compulsão alimentar, lembrando que a TCC é a que tem mais estudos e que é a de primeira linha, mas todas as psicoterapias, a interpessoal, a DBT também, a comportamental dialética também pode ajudar, né? Aqui mostrando os atletas que podem ser mais suscetíveis a TA, porque eles podem ter alterações de aspectos psicológicos, traços depressivos, leves a moderados, distúrbios psicossomáticos, sintomas bulímicos, ou seja, de fazer muita atividade física, jejum, não, lembrando que nem sempre são só purgativos. Tem dificuldade de gerenciar o estresse, se você percebe isso, ele pode ficar mais suscetível a ter transtorno alimentar, insegurança social, introversão, fases de cansaço, fadiga, perda da força e resistência, né, por excesso de treino. Lembrando da RED, né, que é a síndrome de deficiência relativa energética e do esporte. Alterações de humor, choro fácil, irritabilidade, tudo isso assim a gente já começa a perceber no atleta e pode perceber que isso pode desencadear em distúrbio alimentar, perda da qualidade do sono, insônia e distorção da imagem corporal. Então, entre os fatores predisponentes que a gente tem que estar de olho, sempre avaliar o risco de omissão de sintomas, que eles não vão querer ficar falando, porque muitas vezes é intencional mesmo essa perda de peso deles, a pressão de desempenho em algumas atividades que exigem o peso mais baixo, como patinadoras, corredoras, nadadoras, ginástica artística, balé, aumento repentino do volume de treino também pode desencadear essa perda de peso. Lesões, quando o atleta acaba sofrendo lesão, ele começa a parar de comer de medo de engordar e ser cortado da equipe. Quando alguma colega da equipe, algum colega da equipe tem distúrbio de transtorno alimentar, isso pode ajudar, falei ambiental, você começa, já tiver uma predisposição a desencadear o transtorno. Se a pesagem de equipes é feita por outros colegas, você pode sofrer bullying, começarem a reparar que você está ganhando peso, então a pessoa começa a praticar, ou praticar bulimia, ou também começa a parar de comer para tentar emagrecer. A relação treinador-atleta conturbado sem apoio, com bullying, também pode ajudar a dar o transtorno alimentar. E, geralmente, os atletas têm comportamento perfeccionista competitivo, então, como eles têm maior tolerância à dor, é mais fácil para eles não comer, fazer jejum prolongado e dietas, né? E com isso eles conseguem ter vantagem de desempenho com a perda de peso. Muitos acabam desencadeando o transtorno, né? Porque vem no transtorno alimentar e na perda de peso uma vantagem de ser o primeiro na equipe, tá? Coloquei essa figura aqui que eu já usei em outras apresentações,
que eu peguei na escola da minha filha foi uma menina do primeiro ano, de muitos anos atrás. Eu tirei uma foto porque eu fiquei impressionada, né, de ver a menina, né, eu não sei quem é, não pude ver o nome, quem que fez, mas provavelmente essa menina já tinha uma ligação bem forte com o transtorno alimentar, né, ou ela tendo, ou alguém da família tendo, mas eu sempre gosto de usar porque veio de uma adolescente do primeiro ano, devia ter uns 14, 15 anos, e é o tema da aula. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.